Pedrinho já tinha divulgado aquele vídeo muito indignado, né, com essa alteração de datas do jogo de volta, mas pelo visto o Vasco não vai ficar só no discurso, vai para a prática também. A gente podia conversar com pessoas do Vasco hoje que confirmaram que está sendo sim preparada uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra essa decisão, né, que alterou a data do jogo de volta da Copa do Brasil. Só para lembrar para todo mundo aí que está acompanhando, a CBF, se eu não me engano, no dia 5 de setembro, ela definiu como datas bases dos jogos de ida e volta, os jogos de ida da semifinal. Dia 2, né, agora quarta-feira agora, e o jogo da volta dia 17. Definiram essas datas como datas bases. E agora, muito recentemente, eles decidiram adiar, né, os jogos da volta, né, o do Vasco e Atlético Mineiro para o dia 20, Flamengo e Corinthians para o dia 19. Isso causou muita revolta por parte do Vasco, do Corinthians, como você mesmo falou. No caso do Vasco, eles entendem que o Atlético Mineiro está sendo beneficiado, e aí, consequentemente, o Flamengo também, né, porque é adversário do Corinthians. Segundo o Vasco, a CBF consultou, mandou um ofício para eles, perguntando se eles topariam mudar a data. O Vasco foi enfático e disse que não concordava, não aceitaria, mas mesmo assim, segundo as palavras do próprio Vasco, o Vasco foi atropelado, né, com sua decisão de recusar, e a CBF impôs essa alteração de data. E ali, nessa história, está cada um defendendo o seu lado, né? O Atlético e o Flamengo entendem que vão ser prejudicados por conta da data FIFA, e Vasco e Corinthians ficam nessa situação também de revolta pela mudança em cima da hora. Só que assim, o Vasco tenta juridicamente mostrar por que está sendo prejudicado, e ele está se baseando basicamente três questões ali, três regras ali do Regulamento Geral de Competições da CBF. Uma diz que compete à DCO elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições e suas respectivas tabelas. Como já tinha sido marcado dia 5 de setembro, essas datas, eles entendem que foi ferido, então, essa parte do regulamento. A outra diz respeito à situação de convocações, né? A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura a seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas e competições. E aí tem uma terceira situação que diz respeito a como é que procede para pedir a mudança de data, né? E aí esses pedidos teriam que partir do clube mandante, da federação mandante ou do detentor dos direitos de transmissão. No caso, o Vasco alega que o pedido partiu de um visitante, que no caso é o Atlético Mineiro. Enfim, tem muita pano para manga. O Vasco não abre mão, inclusive, de repente, caso a coisa não ande pelo STJD, que vá à justiça comum. Então, o Vasco vai brigar juridicamente aí contra essa mudança de data. É engraçado porque antigamente, quando você ia... Deixa eu fazer uma pergunta para você, se o Vasco tem o apoio da Federação Carioca para essa pedido. Pergunto isso porque o Corinthians hoje tem o apoio da Federação Paulista no seu pedido. Como tem o Flamengo, que também é um carioca, apesar de o adversário do Vasco ser um mineiro, eu gostaria de saber se houve esse bastidor aí, se há um pedido de ajuda da Federação Carioca, e depois você responde as perguntas dos nossos colegas. Então, Marília, a federação, inclusive, recentemente demonstrou apoio, né, ao Vasco em algumas situações recentes. Por exemplo, um jogo recente que teve alguma situação polêmica de arbitragem, a FERJ, ela soltou uma nota oficial em apoio ao Vasco, criticando a arbitragem, mas nesse caso específico, no momento, ela se mantém neutra. Eu também perguntei ao Vasco se existe a possibilidade de fazer uma ação conjunta com o Corinthians. Ninguém me confirmou isso. Aparentemente, pelo menos até o momento, está sendo uma coisa meio cada um por si, mas eu imagino que os jurídicos ali estejam conversando entre si, mas em tese agora cada um por si. Eu acho engraçado, porque houve um tempo, não sei se mudaram isso, em que se você fosse à justiça comum, você era eliminado do campeonato. Tanto FIFA como CBF estipulavam que as razões esportivas tinham que ser decididas no fórum esportivo. Agora todo mundo fala que vai para a justiça comum. Vai conseguir uma liminar, vai o quê? Vai parar o campeonato? Eu acho muito engraçado. Eu sei
Marília, por exemplo, você pensa diferente. Acho que cada um tem sua maneira de pensar, não tem problema nenhum. Mas eu acho essa jogada muito mesquinha. É aquela coisa assim, tipo, vamos levar vantagem, vamos pegar o amiguinho todo quebrado. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é espírito esportivo? O que prejudica o Corinthians ou o Vasco, essa mudança de coisa? A única prejuízo é eu não vou poder pegar o meu adversário todo quebrado, todo desfalcado. É disso que se trata. Como não, Marília? Não é, porque o Corinthians, o caso do Vasco, primeiro, assim, do ponto de vista de vilão, acho que o vilão é muito claro, não é nem o Flamengo, nem o Atlético Mineiro, o vilão é a CBF, que em janeiro havia marcado. Quem acompanha esse programa sabe que eu estou avisando faz tempo, olha, as semifinais, as quartas de final vão abraçar uma data FIFA, reclama antes. O vilão é muito claro quem é. É quem acha que o movimento de translação da terra pode ser esticado a ponto ou fazer uma mandiga qualquer para que os times não se classifiquem e atrapalhe o calendário base da CBF. No caso do Corinthians especificamente, a gente tem falado aqui todas as terças e quartas-feiras que o Corinthians prioriza o Campeonato Brasileiro. A CBF está fazendo o Corinthians jogar. O Corinthians também tem 4 jogadores pré-convocados. Jogar em casa um jogo que é obrigatório de Copa de Campeonato Brasileiro sem os seus jogadores convocados. Então, nesse caso, cada um por si, como disse o Bruno, mas porque o Corinthians quer jogar com o Atlético Paranaense com o time completo no final de semana, porque precisa ganhar. Então, não é sobre atrapalhar o Flamengo. Assim como o Flamengo pensa em si, o Corinthians pensa em si. E não é mesquinho nesse caso. Acho que todo mundo tem razão. O Flamengo tem a sua razão, o Atlético Mineiro tem sua razão, o Vasco tem sua razão e o Corinthians tem sua razão. Só quem não tem razão, na minha opinião, e essa é a opinião que eu tenho dado desde sempre, é quem senta para fazer um calendário e não consegue entender que o ano tem 365 dias e que isso uma hora vai acontecer. Já aconteceu, por exemplo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco jogaram o jogo de volta sem os seus jogadores convocados. O Corinthians jogou, o Vasco jogou. Não pediu para adiar nem inverter. Não, na quinta-feira já foi voltado. Na quarta-feira, os do Corinthians e do Vasco, não. Não tinha como jogar. Mas, pois é, Renato, mas o Corinthians e o Vasco, naquela ocasião, jogaram na quarta e jogaram. Não pediram para mudar para o jogo do final de semana. Então, está claro uma postura da federação, nesse caso, da CBF, em atender o pedido de 1 ou 2 times agora, coisa que até as quartas de final não existiu. E também coincidiu com uma data FIFA. Também depois da data FIFA, o Vasco foi jogar com o Atlético Paranaense e também o Corinthians recebeu o Juventude. Sem o Félix Torres, sem o Martini, sem os jogadores seus que estavam convocados. O Flamengo ainda teve o azar de perder o Pedro naquela data FIFA com uma contusão. Mas isso já aconteceu antes, não é a primeira vez. Então eu discordo muito do seu mesquinharia, quero pegar o time todo machucado, porque neste caso, tanto o Vasco como o Corinthians, como o Flamengo e como o Atlético Mineiro, têm razão nos seus pleitos. Tem só um vilão nessa história. E esse vilão não aparece. Não ouvi hoje nem o Edinaldo falando, nem o Júlio Avelar, para explicar porque dessa vez ele atendeu um pedido, apesar dos outros 2 times terem falado não, e porque, na opinião deles, no Campeonato Brasileiro você pode jogar todo quebrado, mas na Copa do Brasil não. Essa é a pergunta que a CBF precisa responder. Porque a Copa do Brasil é uma fase decisiva, é uma fase de semifinal. O Campeonato Brasileiro é mais um dos 36 jogos, só isso. É completamente diferente. Mas aí depende da sua prioridade, Renato. No caso, depende da sua prioridade. Eu vou passar a bola para o Casão, mas eu não acho que não é um Corinthians e Flamengo antecipado, nem um Vasco e Galo antecipado. É colocar em xeque uma federação, uma confederação nesse caso, que sempre desdenha dos clubes, sempre massacra os clubes, não à toa a torcida detesta a data FIFA, fica torcendo para os seus jogadores não serem convocados com semifinal ou não, valendo, e que dessa vez deixa claro que para o Campeonato Brasileiro, que é a competição dela, não, aí na quarta-feira ela distorce a disputa pelo G16, ela distorce a disputa lá em cima por uma vaga direta na Libertadores, porque ela decidiu que dessa vez é a fase decisiva. Ué, quartas de final não é decisivo também? Oitavas de final não é decisivo também? Aí é uma questão de opinião, né? Não é uma questão líquida e certa. Casão.
acho o seguinte, concordo com você, o vilão da história é a CBF, não tem o que discutir isso. E outra coisa, o Corinthians está jogando contra o rebaixamento. O Corinthians está se dedicando, está colocando o time que tem de melhor, os jogadores que tem de melhor, para lutar contra o rebaixamento. Né? Você tirar o jogo do domingo e passar para a quarta, o Corinthians não vai jogar com um time melhor, não vai jogar com o time completo e vai desequilibrar a disputa para fugir do rebaixamento com os outros times, cara. Né? O Corinthians, o Vasco não, porque o Vasco já está lá em cima, mas o Corinthians é o maior prejudicado nessa história de mudar a data. É o maior prejudicado, porque o objetivo é fugir do rebaixamento, né? A concorrência está bem apertada, tem vários times ali apertados para tentar fugir. A rodada ontem teria sido desastrosa se todo mundo não tivesse perdido também. Todo mundo perdeu, continuou ali aquele caixote de time fugindo do rebaixamento. O objetivo do Corinthians é esse, e vai ter que jogar com um time desfalcado, porque a CBF mudou a data, porque ela quis. Vasco e Corinthians não toparam. Vasco e Corinthians são os mandantes. Então eu não estou criticando o Flamengo, não estou criticando o Atlético Mineiro, não estou criticando o Vasco nem Corinthians. A CBF é irresponsável, porque ela pode fazer, por exemplo, o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, mas colaborar com o rebaixamento do Corinthians, que é um jogo determinante contra o Atlético Paranaense. Cara, ela não pode interferir em resultados, ela não pode interferir em rodadas, ela não pode interferir nem em disputa de título, nem em concorrente para fugir do rebaixamento e nem para se classificar para a Libertadores. Ela é a organizadora do campeonato, ponto. Ela não pode ter interferência em disputa de nada. E essa mudança, ela vai ter interferência. Ela pode ter interferência. Ela pode prejudicar um clube por causa disso. Que o objetivo é a fuga do rebaixamento. Então eu acho errado, Renato. Eu acho que a CBF está completamente errada. Sem achar alguém mesquinho, sem achar alguém oportunista, sem achar que alguém está se fazendo de vítima, sem achar que alguém quer levar vantagem de alguma coisa. Nada. Nada disso. A CBF ela vai interferir no Campeonato Brasileiro se ela fizer alteração. Ela vai interferir no Campeonato Brasileiro. E ela não vai interferir com a data FIFA, no caso das datas originais? É claro que ela vai interferir. Da mesma maneira. Mas não, a data está lá, pô. Essa data está de fevereiro. Está lá. Ué, a data está lá. Mas não devia estar também? Não devia estar. Mas daí a culpa não é do Corinthians nem do Vasco, cara. A data não devia estar lá, eu concordo com você. Mas qual é a responsabilidade do Vasco e do Corinthians nessa decisão, nessa falta de competência da CBF para organizar os campeonatos que ela tem que organizar? O Vasco e o Corinthians, eles não têm nada a ver com isso. O Corinthians está com a corda no pescoço no campeonato e quer disputar o campeonato para fugir do rebaixamento. E a mudança de data vai prejudicar essa disputa aí para fugir do rebaixamento. O Corinthians tem jogos a menos, o Corinthians não conseguiu ganhar ontem, o Corinthians está com a corda no pescoço e está apostando tudo no time principal ali, que o Ramon tem como principal, para jogar o Campeonato Brasileiro e fugir do rebaixamento. E vai alterar isso. Ela está interferindo nas decisões do campeonato. Ela está interferindo. A questão da Copa do Brasil, ela já cometeu o erro incompetente lá atrás, quando ela fez a rodada. Ela teve X meses para perceber que aquilo poderia dar problema. Ela teve X meses para perceber. Agora, faltando 15 dias, ou na semana que começa essa decisão, ela resolve mudar a rodada, porque o Flamengo pediu, o Atlético pediu, com toda razão, com todo direito. Mas está errado. Porque se ninguém saísse prejudicado, ok. Os clubes topariam. Se ninguém se sentisse prejudicado na história, não tinha problema nenhum. Mas o Vasco está se sentindo prejudicado por um motivo e o Corinthians está se sentindo prejudicado por outro motivo. Então, dois personagens, dois componentes desse giro todo estão se sentindo prejudicados. Então, você não pode mudar. Tem que ter um consenso geral para ninguém se sentir prejudicado na história. Então, eu acho errado. Mas a Grande, queria que você desse a sua opinião.
E vou passar para o Bruno também, porque nesse caso específico, ela poderia ter sentado com os 4 times e tentado um acordo político, que é o que a CBF talvez saiba melhor fazer. Ela não sabe cuidar de seleção, não sabe arrumar calendário, mas acordo político, por bem ou por mal, a CBF sabe fazer. Ela não fez isso, não partiu da CBF. E ela depois resolveu ouvir os clubes. E aí ela tem 2 sim e 2 não. 2 sim queremos, 2 não, não queremos. E aí, depois o anúncio foi feito por meio de ofício, os clubes souberam, alguns deles pela transmissão do jogo de Palmeiras com o Atlético Mineiro. E aí, agora, a lei, como disse o Bruno, Hélio, o Regulamento Geral de Competições não dá à CBF a caneta para fazer isso. Né? Ela poderia chegar num acordo, os clubes falarem, tá bom, a gente então adia uma rodada, fica na sexta, todo mundo vai chegar. Não, ela fez de outra forma. E eu acho que é isso que incomoda mais, nesse caso, os contrariados. O Vasco, no caso, ele diz a data do dia anterior. No caso, o dia 16. O Vasco ofereceu uma sugestão, mas daí, segundo o Pedrinho, foi ignorado. Eu só queria fazer uma observação. Grande sugestão do Vasco. Um dia antes. Para não dar nem tempo dos jogadores chegarem. Pô, pelo amor de Deus, né? O Pedrinho é um brincalhão. Pô. O que eu acho, assim, queria só pontuar, que eu acho que, mais uma vez, quem também está sendo totalmente desrespeitado é o torcedor. Porque o cara, assim, torcedor comum, ele tem que se planejar. Ele quer ir para o jogo lá, como visitante, quer fazer a viagem dele, ele tem que marcar passagem, ele tem que desenrolar com o patrão dele lá para ser liberado, dar o jeito dele lá no trabalho, aí a hospedagem e tudo mais. E aí, em cima da hora, os caras vão, mudam a data, mudam o planejamento, o cara que comprou passagem já se lascou. O próprio jogo de ida mesmo, que foi confirmado somente no sábado, que ia ser dia 2, tal, horário tal. Eu sei de muito torcedor do Vasco que estava querendo ir para Belo Horizonte, que ficou até sábado sem conseguir se planejar, porque a CBF ainda não tinha batido o martelo de data e hora. Então, assim, a CBF, mais uma vez, desrespeita muito o torcedor. O torcedor é sempre muito desrespeitado pela CBF. Hélio? Marília, eu estava até separando aqui uma pipoca para acompanhar essa discussão de vocês, que, enfim, todos 3 estão envolvidos nessa questão, em posições antagônicas e tal. E aí, a única coisa que me vem à cabeça é sobre o início da história toda, assim, como é que se dá, quando a CBF define esse calendário. Existe um espaço lá no começo do ano, ou no ano anterior, para se discutir. Por exemplo, o calendário de 2025, quando que ele... Já está rolando. O calendário está rolando. Porque são situações que, se você discutir antes de saber quem é que vai ser favorecido ou prejudicado, eu acho que as decisões poderiam ser mais imparciais, né? Nesse momento, assim, um time vai ser prejudicado, um time vai ser favorecido. É uma situação muito, muito complicada aí que a CBF, mais uma vez, conseguiu para si. Exato, porque o que a CBF faz é tentar encaixar mais coisa do que cabe no calendário. E vai na tentativa e erro de que nem todo mundo vai ganhar 3 competições ou vai chegar em 3 competições. O Bruno está aqui, acompanhou. Na sexta da outra semana, houve o sorteio dos mandos. E naquele dia, perguntado sobre os horários dos jogos e as datas, o Edinaldo, que estava presente, saiu pela tangente. Falou, não, veja bem, não sei o quê, depois a gente vê, tal. E o Júlio Avelar, a mesma coisa. Por quê? Porque faltava saber se o Corinthians ia se classificar na Sul-Americana. Com o Corinthians se classificando na Sul-Americana, duas das semanas do final de outubro, e também o Flamengo fora da Libertadores, se um ou outro se classificasse, se perdia os meios de semana. E se perdeu, porque o Corinthians se classificou e o Flamengo não. Então não é possível jogar por uma semana depois. Poderia acontecer, mas na outra semana o Corinthians tem que jogar com o Racing, então o Corinthians não pode jogar com o Flamengo. E o Corinthians depois tem o jogo de volta. Ou poderia ser o Flamengo, ter que jogar com o Botafogo, por exemplo, porque semana de Copa de Sul-Americana é semana de Libertadores. A feitura do calendário é mais ou menos assim. Em agosto tem um kick-off. Olha, senhores, se tiverem sugestões, venham aqui e nos dão. Antes era pelo Manuel Flores, que fazia isso, e desde 2022 é o Júlio Avelar. O que acontece? É uma cascata. A FIFA coloca o seu calendário, a FIFA já fez.
Já mostrou que o ano que vem, no meio do ano, por exemplo, tem um grande Mundial de Clubes. Na sequência, quem tem a hierarquia para mostrar seu calendário é a Conmebol. Provavelmente fará nesta semana. Conmebol, nesta semana, já divulga o ano que vem, quando começa a pré-Libertadores, papapá. Eliminatória a gente já sabe qual é, porque eliminatória é calendário da FIFA. Então, essas datas também já estão marcadas. Depois disso, a CBF coloca o seu brasileiro e depois disso, a CBF, os estaduais têm lá as datas marcadas pela CBF. O que a CBF fez esse ano, e foi em janeiro, e eu estou muito tranquila, sem nenhuma messinharia para dizer, que em janeiro eu falei, olha, gente, esse calendário da CBF é um completo absurdo. Todos os mata-matas de Copa do Brasil estão marcados em preenchidos ali pela... E a final da Copa do Brasil está numa semana de data FIFA, já estou avisando que é em novembro. É a final da Copa do Brasil, não é a semifinal. A final da Copa do Brasil é num final de semana, mas vamos treinar para a final da Copa do Brasil? Não vamos não, porque os times envolvidos serão jogadores. Isso está posto lá no começo do ano. Então tem um vilão claríssimo. Só que todo mundo sente e fala, deixa para depois. E agora o depois tem interesses múltiplos. Um não quer ser rebaixado, o outro quer jogar em casa na quarta-feira, o outro quer jogar no domingo, e depois não tem mais data. Esse que é o problema. O problema de um ano que já teve os asteriscos por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, e agora, para acabar o Campeonato Brasileiro no dia 8 de dezembro, para não acontecer o que aconteceu no ano passado, não sei se vocês lembram, no ano passado não deu para colocar todos os asteriscos, inventaram mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, né? Pois eu estou dizendo hoje para vocês que se essa coisa for judicializada, é isso que vai acontecer. Porque se tiver que adiar uma data de Campeonato Brasileiro de alguns clubes, que é o que o Corinthians, por exemplo, quer, esse é o meu bastidor, se o Corinthians não conseguir fazer voltar atrás, o Corinthians não quer jogar no meio da semana o jogo de Campeonato Brasileiro sem os seus jogadores. O Corinthians vai querer asterisco no jogo do Atlético Paranaense. Lá, então, tudo bem, eu jogo no domingo, só que o meu jogo que é importante para mim, eu também quero meus jogadores. Põe um asterisco. Só que qual que é o problema? O Corinthians não vai poder jogar em outubro, porque em outubro o Corinthians tem Sul-Americana. Aí vai jogar para quando? Para novembro, se puder. Então, o que vai acontecer daqui a pouco é o que aconteceu no ano passado, que o campeonato ia acabar num domingo e acabou numa quarta-feira. A gente está desenhando uma coisa muito parecida com essa, porque a CBF sempre acha que cabe mais um pouquinho, Não joga mais um pouquinho. Faz a Copa América esse ano, teve uma discussão enorme, gente. Todo mundo sabia que até a Copa América a CBF não decidia. E quando foi em março, que um mês antes de começar o Campeonato Brasileiro, ela disse, não vou parar não na Copa América. Só vou parar em data FIFA de eliminatória. Que foi uma grande burrice. Era melhor ter parado na Copa América do que em data FIFA de eliminatória. Era muito melhor para o Campeonato Brasileiro. E ficou totalmente esmagado naquele período. Então, assim, os clubes têm toda a razão, porque a gente não tem uma liga, não tem ninguém que defenda os clubes. Os clubes se defendem. Cada um defende sua lógica. Agora, é o grande problema. A CBF é a grande vilã. E nesse momento é o que os clubes deveriam fazer. Pegar seu diretor jurídico, parar lá na frente da CBF e falar assim, e aí? Como é que vocês vão... Pega um globo redondo, porque a Terra é redonda, e fala aí, como é que vocês vão fazer agora para atender todo mundo e ninguém ser prejudicado? Qual?